Se você é investidor de fundo imobiliário, com certeza já viu algum vídeo aqui no YouTube falando sobre o GGRC11, um fundo imobiliário de logística que está com desconto sobre o valor patrimonial de aproximadamente 12%, entregando um dividend yield de 12% e com uma vacância de 0,2%, ou seja, parece a oitava maravilha do mundo e é justamente isso que os influenciadores, os youtubers, estão entregando. Mas será que é bem assim mesmo? E nesse vídeo eu tenho a intenção de mostrar para vocês o risco, aliás, o risco não, os riscos de se investir em GGRC11 nos dias de hoje. E além de apresentar para vocês os riscos de se investir nele, eu também vou trazer aqui para a gente fazer uma comparação sobre o BTLG e sobre o HGLG. E no final das contas, no final do vídeo, você vai ser capaz de saber se realmente vale a pena ou não vale a pena investir nesse fundo imobiliário hoje. Para te colocar a par do que está acontecendo, eu trouxe essas informações aqui na tela. GGRC11, a cotação que eu coloquei aqui no Google. Olha só que interessante. No ano está caindo aproximadamente 5%. HGLG 11 caindo no ano 6,14%. E agora o BTLG 11, que a gente vai trazer esses três fundos aqui para a gente fazer uma comparação justa e muito boa para você entender o risco que está acontecendo. Aqui no ano está caindo 0,57%, ou seja, bem diferente de GGRC caindo 5% e de HGLG caindo 6%. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que o mercado está precificando o risco. E o risco você precisa saber para saber se vale ou não vale a pena investir nesse fundo imobiliário hoje, e é justamente isso que eu vou começar a te apresentar a partir de agora. Mas antes da gente entrar de fato nos riscos, eu preciso passar uma radiografia completa aqui para você entender mais ou menos como é que está o GGRC11 nos dias de hoje. Onde estão os galpões e quem são os inquilinos? Olha só para você ver, 38 imóveis no portfólio, com uma área bruta, locável de 786 mil metros quadrados. 44 inquilinos diferentes. Isso daqui, pessoal, essas duas informações aqui, 4,06 anos, que é o prazo médio contratual. Essas duas informações são extremamente importantes. E 86,15% dos contratos são atípicos. Essas duas informações aqui, a gente vai atrelar ela aos riscos, que logo logo você vai entender quais são. E a alocação aqui por segmento. Olha só, logística, corresponde à maioria deles, depois vem a parte híbrida e depois industrial. E para a informação ficar mais robusta ainda, eu fui lá no relatório de gestão das Agros sobre o GGRC11, abri e vou mostrar aqui essa informação diretamente do relatório para você. Modalidade dos contratos, 86,15% são contratos atípicos. E olha só isso daqui, pessoal, ramo de atividade. Comércio e varejo, 30,92%. Depois, máquinas, equipamentos, veículos e peças correspondem a 28,82%. Se a gente somar aqui, dá aproximadamente 59% da receita vindo oriunda desses dois ramos de atividade, comércio e varejo, máquinas e equipamentos. E aí existem muitos investidores que falam assim, eu não invisto no varejo, não quero investir no varejo porque o varejo é mó furado aqui no Brasil. Mas aí você está investindo no GGRC11, você está investindo 30% dele, da receita dele, vem do varejo. E os outros 30% de máquinas e equipamentos. Então, para você entender mais ou menos de onde que está vindo o dinheiro. Agora eu vou apresentar para vocês os três principais riscos de se investir em GGRC11. Porque, pessoal, infelizmente a gente vê muitos vídeos aqui no YouTube, as pessoas comprando e vendendo essa tese de GGRC11, que é a oitava maravilha do mundo. Beleza, pode até ser mais para frente, mas hoje a gente tem que precificar o risco. E o mercado não é bobo, o mercado está precificando o risco. Ou vocês acham que o mercado vai deixar 12% de dividend yield num fundo de logística aqui no Brasil, que está crescendo bastante nos últimos anos, com um PVP de 0,88 e com a vacância de 0,2%, assim, de mão beijada, por muito e muito tempo? Não, o mercado não é bobo, ele está precificando esse risco que eu vou começar aqui agora. O primeiro deles é esse aqui, o alt curto. O que é isso? 4 anos de prazo médio para o vencimento dos contratos. E a maioria, vocês lembram lá que eu estava falando para vocês que 86% dos contratos do GGRC 11 hoje são atípicos.
Pois é, pessoal, contrato atípico só blinda até o vencimento. Depois disso, reabre para negociação. E essa informação também está lá no relatório de gestão das Agros. Vencimento de contratos. Olha só, em 2026, 15%, 2027, 24%, 2028, 12%, 2029, 3% e 2030, para mais, né, acima de 2030, 46% dos contratos irão vencer. Isso significa o quê? Que uma fatia relevante da receita do GGRC11 vai ser renegociada nos próximos anos. E 86% desses contratos são atípicos, ou seja, vai garantir previsibilidade até a data de vencimento. Depois disso, a blindagem contratual acaba. O segundo risco que eu vou te apresentar, você já acompanha na tela: concentração cíclica. Ou seja, varejo mais máquinas e veículos corresponde a 60% da receita do GGRC11. Vou até colocar uma setinha aqui para você acompanhar. 60% da receita corresponde ao varejo e consumo cíclico. E você sabe que setores cíclicos, como o varejo, são sensíveis à alta de juro. Desde 2022, a gente acompanha uma alta, uma escalada da taxa de juros aqui no Brasil. Chegou a 15% recentemente, agora está em 14,25%. E isso, pessoal, afeta diretamente o varejo, que corresponde a quase 60%, né? 30% do varejo e 30% de consumo cíclico da receita do GGRC11. Então é um sinal de alerta que você precisa estar ligado antes de investir. É justamente esse tipo de dúvida que você tem que colocar aí na sua cabeça. Se a taxa de juros permanecer alta por mais tempo, será que os setores do varejo não vão ser impactados? Porque vira e mexe. Olha o tanto de recuperação judicial que teve nos últimos anos. O setor do varejo, pessoal, não aguenta. Americanas, inclusive, né, teve aquele escândalo lá com as lojas americanas, teve que pedir uma recuperação judicial, teve, né, que fazer aquele acordo bilionário, né, para pagar as dívidas. E é justamente 10% da receita do GGRC11 está onde? Nas lojas americanas. Se esse juro continuar, como é que vai ficar a receita do GGRC11? Vai ser impactada ou não vai ser impactada? Isso é o tipo de dúvida, é o tipo de risco que você tem que estar ciente ao se investir nesse fundo imobiliário. Vou colocar mais uma pimentinha nesse bolo aqui, mais uma dúvida aí na sua cabeça. Digamos, né, que esse aperto monetário continue por mais anos, continue nos próximos anos. Será que vai ter realmente renovação de alguns contratos do GGRC11? Bom, esse tipo de dúvida, infelizmente a gestão fala que vai ser renovado, que está trabalhando, e eu já até acompanhei algumas lives das Agros Capital, eles tentam vender para você que é a oitava maravilha do mundo, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente acompanhando o mercado de fundos imobiliários nos últimos anos, muitos fundos imobiliários acabaram prejudicando muito os cotistas. Então é o tipo de informação que a gente tem que passar para frente para o cotista falar assim, caraca, esse ponto de atenção aí, eu não tinha me atentado nisso. Vou começar a acompanhar a partir de agora. E o terceiro risco que eu vou apresentar para vocês é esse daqui que você já acompanha na tela, transição de gestão. A administração migrou da Vortex em março de 2026 e agora o fundo virou o quê? Zagros Capital. E aí com 10 emissões e 214 milhões de cotas em circulação. Isso de fato não é um problema, mas merece a atenção do cotista. Sempre quando ocorre essa mudança de gestão, mudança de administrador, o que o cotista precisa fazer? Prestar atenção para ver se aquela gestão, se aquele administrador está fazendo justamente o que ele está sendo pago para fazer. Porque às vezes, pessoal, quando muda gestão, quando muda administrador, infelizmente às vezes as informações, a equipe se perde ali. E aí a gente tem que acompanhar com os dois olhos muito abertos para saber se o administrador, se a administração está fazendo realmente o que ele está sendo pago para fazer. E olha só esse dado aqui que às vezes passou desapercebido aí por alguns. 10 emissões com 214 milhões de cotas em circulação. E aí saiu um dado recente, inclusive de ontem, 15/7 de 2026, que a Zagros foi lá e falou o quê? Vamos fazer um início do programa de recompra, com início agora em 30 de julho de 2026. O que a Zagros vai fazer aqui? Vai recomprar as cotas dos fundos imobiliários do próprio GGRC11. E aí muita gente agora vai ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, teve 10 emissões, 214 milhões de cotas, vocês estavam pedindo dinheiro, diluindo o cotista e agora vai recomprar as cotas? É uma dúvida que merece ser tirada juntamente lá com a gestão.
E olha só o objetivo do programa, né, da recompra, ele fala que o programa de recompra destina-se à alocação de recursos disponíveis do fundo de forma eficiente, buscando maximizar a geração de valor para o cotista. Geração de valor para o cotista, pessoal, o que o cotista quer? Ele quer o quê? Aumento do rendimento. Que seja a vacância esteja baixa, que o dividend yield esteja ajustado com o risco e com aquela operação. Ele quer isso, ele quer tranquilidade, ele quer previsibilidade. Isso, o GGRC11 a gente acompanhou, que tem alguns riscos, contratos vão ser extintos ali até em 4 anos, a maioria deles. O risco do varejo, 30% só no varejo, 30% em setores cíclicos. Então, o cotista do GGRC ele tem que se atentar a isso. Ah, tá recomprando, mas o que eu quero com o fundo imobiliário? Qual que é o meu objetivo com o fundo imobiliário? É ter um dividend yield extremamente alto, independentemente do risco? Ou não? Eu quero previsibilidade. E aí, quando a gente fala de previsibilidade, o que a gente acompanha? Outros fundos de logística que eu vou começar a te apresentar a partir de agora. Lembra quando eu fui lá no Google e mostrei para vocês a cotação do GGRC11 caindo 5% e do HGLG caindo 6%? HGLG, o mercado também não é bobo. Ele está precificando o maior fundo de logística, vou até fazer um desenhozinho aqui, ó, o maior fundo de logística do Brasil, com um PVP de 0,90, não é à toa. Não é à toa que ele está pagando 9% de dividend yield. O mercado está precificando isso daqui, pessoal, por quê? Porque a vacância, olha só, a vacância aqui, ó, está subindo de 3,9 para 4,2 nos próximos meses. Vacância subindo, projeção da própria gestão para setembro de 2026. Então, a gente tem o maior fundo logístico do Brasil com um PVP de 0,90, pagando 8,87% de dividend yield, mas com a vacância subindo, diferentemente do GGRC, que está com a vacância de 0,2%. Diferentemente do GGRC11, o HGLG ele compensa da seguinte forma, está aqui na tela para você acompanhar. Vencimento dos contratos. A maioria, pessoal, dos contratos do HGLG só vão vencer depois de 2030, ou seja, já tem um ganho acima do GGRC 11. E olha só o tipo de contrato. A maioria, pessoal, são contratos o quê? Típicos. Isso aqui é muito interessante, porque a gente acompanhou lá no GGRC11 o quê? 86% dos contratos são atípicos, ou seja, garante previsibilidade só até o vencimento. Diferentemente do HGLG, que tem a maior parte da carteira, e aqui é uma carteira muito, mas muito robusta em relação ao GGRC11. Então, pessoal, se o HGLG perder um contrato, ele consegue receita através de inúmeros outros contratos, diferentemente do GGRC11. Vocês lembram que eu trouxe para vocês o BTLG11, que estava caindo 0,5% nesse ano de 2026? Pois é, isso, pessoal, nada mais é a prova do que o mercado não é bobo. Olha só o que ele está entregando aqui, um PVP de 1, diferentemente do HGLG, que está em 0,9, e do GGRC, que está em 0,88. O PVP ele está sendo negociado com o valor justo dele. Por que o BTLG é negociado com o PVP de 1, ou seja, sem desconto em relação aos outros fundos de logística? Porque o mercado sabe que o risco ali é muito menor, ou seja, a previsibilidade que muita gente busca em fundos imobiliários você vai encontrar no BTLG. Olha só, o dividend yield de 9,3% a 9,5% dos últimos 12 meses, distribuição de 0,81 centavos por mês, distribuição maior em 15 meses. Imóveis no portfólio de 31 a 34, 1,4 milhões de metros quadrados, área bruta locável maior dos 3. Aí, agora tem a informação que vai ser assim, ó, o pulo do gato para você entender por que o BTLG não caiu e os outros dois fundos caíram. Porque o BTLG tem diversificação de verdade, igual vocês acompanham aqui na tela. Esse daqui, ó, o vermelhinho aqui, é o GGRC11, que a gente acompanhou lá 30% no varejo. Olha só o HGLG aqui, 15% num único inquilino também. E aí vem o BTLG com apenas 8% em um único inquilino. 15 setores de inquilinos, nenhum acima de 8% da receita. Vacância financeira caiu de 2,9 para 2,6, com renegociações trazendo aumentos reais de aluguel. Isso daqui o BTLG foi lá e trouxe no relatório. A gente está renegociando alguns inquilinos com preços
bem acima da inflação, ou seja, é justamente isso que o cotista quer, que o administrador, que a administração entregue o que? Rendimento, entregue baixa vacância, entregue o que? Principalmente previsibilidade para o cotista. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, eu trouxe aqui um comparativo, a tabela comparativa dos 3 fundos imobiliários: GGRC11, HGLG e o BTLG. Olha só, o dividend yield 12,36, esse daqui é o ganho disparado, HGLG 8,87 e o BTLG com 9,3 a 9,5%. PVP, né, os dois estão com desconto, tanto o GGRC quanto o HGLG, e o BTLG sem desconto. Beleza, vacância de 0,19, esse daqui o GGRC ganha, e o HGLG com 3,9, inclusive está subindo, né? Vai para 4,2 agora em setembro. E o BTLG com 2,6%. Beleza, o prazo do vencimento, isso daqui, ó, isso daqui é importante, que é um dos riscos do GGRC, né? Com 4 anos de aproximadamente dos vencimento dos contratos, 58% dos contratos do HGLG vencem em 2030 e as renegociações do BTLG estão com ganho real, ou seja, muito positivo para o cotista. Diversificação de inquilinos, 44 inquilinos no GGRC e o maior setor, 31% do varejo, inclusive péssimo aqui para o GGRC. Aqui o HGLG, né, grande escala, pessoal, são inúmeros inquilinos, 7,57 bilhões de patrimônio aí do HGLG. E o BTLG são 15 setores e o maior com 8%, ou seja, bem interessante. O principal risco, né, a concentração cíclica, mais a troca de gestão, que eu trouxe aqui para vocês. O HGLG, o principal risco, vacância subindo no curto prazo. E o BTLG, o risco que eu coloquei aqui, pessoal, é um yield mais baixo que o GGRC11. E a pergunta que a gente deve fazer é pensando no longo prazo, porque quando a gente investe em fundos imobiliários, o que a gente está buscando? Previsibilidade de receita. A gente quer o rendimento mensal caindo na nossa conta, que seja reajustado pela inflação, e está tudo certo, com baixa vacância, uma gestão boa, ótimo. É isso que a gente quer de um fundo imobiliário. Então, ao se investir no GGRC hoje você está buscando um dividendo muito alto, mas em contrapartida com um risco mais elevado também. Então, isso tem que ser colocado na sua balança. Poxa, vale tanto a pena assim eu colocar meu suado dinheiro lá no GGRC11, sendo que tem o BTLG, às vezes pagando aqui 9,5% de dividend yield, mas praticamente sem nenhum risco, vamos dizer assim, ou com um risco muito menor do que o GGRC11. É isso que o investidor de fundo imobiliário precisa colocar na cabeça e falar assim, realmente faz sentido ou não faz sentido? Às vezes colocar uma pequena parte do GGRC11 na carteira, será que vale a pena ou não vale a pena? Bom, a minha opinião é que eu prefiro, né, na verdade, esses fundos mais consolidados. HGLG, BTLG na minha carteira são fundos sólidos que já se mostraram vencedores no longo prazo, então eu prefiro esses fundos imobiliários. Mas aqui, pessoal, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Se você quer investir no GGRC, eu sei porque o dividend yield está atrativo, tem muita gente comprando e vendendo essa tese para vocês, mas avalie sempre os riscos, porque afinal de contas, o suado dinheiro que você está lá aportando é seu, a decisão final é sua. E quando tomara que não aconteça, mas se acontecer algum problema na gestão, se acontecer algum problema com os setores do GGRC 11, né, nos próximos meses, nos próximos anos, principalmente com o varejo, com a inflação alta, com a taxa de juros altos, será que isso não vai impactar diretamente no seu patrimônio? É isso que você tem que colocar na cabeça, colocar aí no papel e ver se vale ou não vale a pena. Bom, eu espero de verdade que eu tenha atingido os meus objetivos, que eu tenha te ensinado algumas coisas diferentes do que a gente acompanha aqui nos vídeos do YouTube. Espero de verdade que eu tenha acendido o sinal de alerta aí na sua cabeça e falado assim, poxa, o que esse cara tá falando aí realmente faz sentido? Ou não, cara, o que esse cara tá falando aí não faz sentido nenhum, eu quero colocar tudo no meu GGRC 11 mesmo e ter um dividendo aí de 12% independentemente do risco. Bom, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, tenha te alertado, tenha te ensinado alguma coisa. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, pessoal, vou pedir algumas coisas de forma muito honesta. Eu sempre deixo para pedir no final, né, que é um problema, porque às vezes as pessoas não acompanham o vídeo até o final e acabam não curtindo, às vezes até aprenderam alguma coisa, mas acabam não curtindo, não deixando um comentário. Então, se você ficou até o final aqui, meus sinceros, muito obrigado, deixa um like, deixa uma curtida, deixa um comentário aqui, ou senão encaminhe para aquele investidor de GGRC11 ou do BTLG11 ou do HGLG11.
tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.